Haftará, gente, vamos fazer a leitura da Haftará, da Parashá Korah. Então, gente, continuando aqui a Parashá, nós vamos falar agora da Parashá Korah. A Parashá Korah está no livro de 1 Samuel 11, 14, 12 a 22. E essa Haftará, gente, ela tem uma relação muito grande com quem? Uma relação muito grande com a Parashá Korah. Por quê? Porque vem falando de sacerdócio, de ser escolhido por Hashem, de ser, ser aquela pessoa que Hashem escolheu e não outra. Vamos lá, gente. E Samuel disse ao povo: Vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal e coroaram ali Saul por rei perante o Eterno em Gilgal. E ofereceram ali ofertas de pazes perante o Eterno. E Saul se alegrou muito ali, junto com todos os homens de Israel. Samuel disse a todo Israel: Eis que eu ouvi a vossa voz e tudo quanto me dissesse. E pus sobre vós um rei. Agora, eis que o rei vai diante de vós. E eu envelheci e encaneci. Eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, expõe-me perante o Eterno, perante o seu ungido, ou de quem tomei, ou o jumento de quem tomei, a quem defraudei, ou a quem oprimi, e da mão de quem tomei suborno, e com ele cobri os meus olhos, restituirei a vós. E disseram: Não nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem nos tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Ele lhes disse: O Eterno é testemunha contra vós, seu filho é testemunha hoje, que nada tendes achado da minha mão. E o povo disse: Que seja testemunha. E Samuel disse ao povo: O Eterno fez Moshe e Arão seus líderes, e tirou os vossos pais da terra do Egito. E agora apresentai-vos e vos reuni, e contenderei convosco perante o Eterno, sobre todas as justiças do Eterno, que fez a vós e a vossos pais. Contra a Jacob veio do Egito, os vossos pais clamaram o Eterno. E o Eterno enviou a Moshe e a Arão, que tiraram os vossos pais do Egito. Eles fizeram habitar neste lugar, eles porém esqueceram-se do Eterno, seu Deus. E ele então os vendeu à mão de Sisra, comandante do exército de Haxor, e a mão dos filisteus, a mão do rei dos moabitas. E lutaram contra eles, e clamaram ao Eterno e disseram: Pecamos, pois abandonamos o Eterno, servimos aos Balaíns, aos Ascarotes, e agora livre-nos dos nossos inimigos, e que serviremos. O Eterno enviou Jerubaal, Gideão, Bedã, Sansão, e Shemuel, e livrou-os da mão de vossos inimigos, e habitasse seguro. E quando vistes que Nahash, o rei dos filisteus de Amon, via sobre vós, e me dissestes: Não mais reinará sobre nós um rei, porém o Eterno vosso Deus é vosso rei. E agora, eis que os escolheste, que pediste, eis que o Eterno pôs sobre vós um rei. Se temeres ao Eterno, servires e deres ouvidos a sua voz, não fores rebeldes contra o mandamento do Eterno, e vós, o rei que reina sobre vós, seguires o Eterno vosso Deus, vencerá. Mas se não deres ouvido a voz do Eterno, fores rebeldes contra o mandamento do Eterno, então a mão do Eterno será contra vós e vossos pais. Mesmo agora apresentai-vos e vede esta grande coisa que o Eterno fará diante de vossos olhos. Não é hoje a colheita de trigo? Chamarei pelo Eterno e ele dará chuva, voz de chuva, e sabereis, eis que grande é a vossa maldade que fizeste perante o Eterno, pedindo para vós o rei. Samuel invocou o Eterno deu com voz de chuva naquele dia, e todo o povo temeu muito o Eterno. Samuel, e todo o povo disse a Samuel: Reza pelos teus servos, o Eterno, e teu Deus, para que não morramos por todos os nossos pecados, acrescentamos este mal e pedimos para nós o rei. Samuel disse ao povo: Não temais, vós cometestes todo este mal, porém não os livreis do Eterno, mas servi ao Eterno com todo o vosso coração. Não vos desvieis, seguindo a vaidade, que não traz benefício e algum, e não salvo, porque são vaidades, pois o Eterno não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque agregou ao Eterno, fazemos por seu povo. Gente, estamos aqui terminando a Parashá Korah, né? E estamos na Haftará, que significa complemento, término mesmo. Então, a ligação muito forte dessa Parashá Korah, nós sabemos que a Parashá tem a Haftará tem uma ligação muito forte com a Parashá.
Aqui falamos de quem? Nada mais do que o profeta Shemua. E vamos ler o que é um texto do Rabino Rafael Shishawich, dentro do comentário dele, que ele fala acerca dessa Haftará. Diz assim, o Rafael Shishawich, no texto da Torá, Cora e seus associados se queixaram justamente de Moshe. Na Haftará, o povo mostra ingratidão para com seu devoto líder, Samuel, e clama por um rei para substituí-lo. Tanto Moshe quanto Shemua, os ofendidos, afirmaram sua abnegada e desinteressada dedicação ao povo. Samuel, o último e maior dos juízes, a tarefa que precisava cumprir era extremamente difícil. Moshe criara a nação que, na época anárquica dos juízes, acabara por vir a desintegrar. Samuel precisava recriá-la e reconstruí-la a partir de suas ruínas. Assim, sua ardua missão foi transformar no povo unido, o grupo de tribos sem muita conexão e sem nenhuma responsabilidade conjunta, que ele encontrara, segundo os ensinamentos da Torá, somente o Eterno Todo-Poderoso, protetor da nação contra as agressões externas, e aquele ao qual o podia confiar, desde que cumprisse o mandamento divino, no caso de haver um rei. Ele deveria ser o mais delicado servo da Torá, mas não era essa ideia do povo que passou a exigir a nomeação de um rei, como as das outras nações. Quer dizer, nós vemos aqui que pediu um rei, ia ter rei, mas não da maneira que o povo queria, um rei como das outras nações, que as outras nações tinham reis, a gente sabe, eles iam na frente da batalha, tudo bem, mas eles não temiam Hashem, eles não honravam Hashem. Então, eles não colocavam o Eterno em primeiro lugar. E o rei Israel, nós sabemos que ele tinha que ser delicado, uma pessoa que fazia juízo, fazia justiça, né? Não poderia acumular muitas riquezas. Então, a gente vê que os outros reis de outras nações eram o que? Soberanos. Praticamente era imperadores, mandava, desmandava, fazia, acontecia, né? Oprimia o povo, era todo submisso, e o povo judeu não poderia ser dessa maneira, porque era o povo de Hashem. Então vamos continuar lendo aqui, gente. Então, mas não era essa ideia do povo que passou a exigir a nomeação de um rei, como nas outras nações, que pudesse zelar por seus direitos e liderasse para alcançar vitórias na vitoriedade de uma guerra. Embora, pessoalmente, se opusesse isso, Samuel tornou possível uma monarquia nacional, destacando em sua fundação a concepção bíblica da responsabilidade do rei para com o Eterno, uma diferença fundamental entre Israel e as outras nações orientais da antiguidade. Enquanto, por exemplo, na Babilônia, uma monarquia limitada seria considerada uma contradição do próprio termo, em Israel é o povo quem tem a posse do direito aos soberanos, estando subordinado à lei, pois o povo, o rei judeu, era obrigado a respeitar a liberdade ou a propriedade de seus súditos, e poderes eram estritamente limitados pelas leis fundamentais da Torá, Deuteronômio 17, 14 a 20. Profetas, salmistas e sábios consideravam o rei como pastor de seu povo, cujo século deveria ser de paz, misericórdia e integridade. O local escolhido por Samuel para curar Saul foi Gilgal, onde havia sido levantado o primeiro acampamento. Depois de Israel ter entrado na Terra Santa, Saul havia provado do seu merecimento para se tornar rei. E o povo foi unanimemente em sua aceitação, ratificando solenemente a sua eleição, oferecendo sacrifícios públicos ao Eterno. Samuel envelheceu prematuramente por servir com tanta afinco ao seu povo, pois, embora grisalho, tinha apenas 50 anos, embora continuasse a manter sua autoridade como profeta, renunciou o ofício de juiz e assim pronunciou uma mensagem de despedida. Nela, o profeta desafia a Assembleia a indicar qualquer falha em sua integridade, repreende-se por sua descrença e ingratidão, manifestada no desejo de substituí-lo por rei, e termina consolando e animando o povo a afirmar que Deus jamais abandonará Israel, nem que fosse apenas em consideração a seu grande nome. Então vemos, gente, que o povo pediu, Hashem ouviu, Samuel clamou, Deus mandou chuva, mandou trovão e vozes, para que o povo pudesse ver de forma concreta quem era Samuel, quem era o escolhido de Hashem. Tenho que ter certeza, gente. Hashem escolheu o povo judeu, escolheu Moshe, escolheu Arão, escolheu Samuel, escolheu o povo judeu como nação sacerdotal. E
quem escolheu o povo judeu para ensinar as nações, ser luz para as nações. Ninguém substitui Israel. Ninguém pode ser contra Israel. Cora, nós vemos nessa paraxá, todos aqueles que acompanham o pensamento de Cora, é como Cora, nós vemos, é uma rebelião. Se levanta contra Cora, se levanta contra Moshe, se levanta contra Israel. Se levantou contra Israel, se levantou contra Deus. Assim as nações do mundo. Nós vemos Babilônia, nós vemos a Grécia, nós vemos a Pérsia, que hoje é o Irã, se levantando, mas nada destruirá o povo judeu, nada tirará o propósito que Deus tem nesse mundo, de fazer aqui uma moradia do povo judeu, ser uma nação sacerdotal, e nós, que somos Benoa, estamos alinhados lado a lado com o povo judeu, fazendo desse lugar um mundo melhor para a revelação de Mashiach, que seja breve em nossos dias. Esse é o ensinamento da Paraxá. Hazak, tudo de bom, gente. Tchau, tchau.